do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Os amados que nos acompanham também pelas redes sociais, amém? Pelo YouTube. Que a graça e a paz seja sobre todos e os seus familiares. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor nosso Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Nós vamos ler só o versículo de número 14. Segundo Crônicas 20, 14. Para a leitura, porque na verdade nós vamos falar sobre 17, 18, 19 e 20. São 4 capítulos que nós vamos, mas a gente vai ler um versículo de referência, amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 14. Amém? Temos tempo, vá com calma para encontrar o trecho, para que todos acompanhem nas suas Bíblias também. Está projetado, mas nas Bíblias também. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós, mais uma vez, bendizemos e glorificamos o Teu nome, sempre pedimos a assistência do Teu Espírito, o Senhor nos conceda fé, sabedoria, ciência, Senhor, para estarmos, ó Deus, ministrando este texto, na Tua santa presença, e que o Senhor fale a cada coração aqui presente, porque só o Teu Espírito conhece o oculto, o escondido da necessidade de cada um, Senhor, e daqueles que nos ouvem também pelas redes sociais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos, nós lemos um texto, que é um texto em que enaltece o nome do Senhor, em que um profeta, um homem se levanta ali, o Espírito do Senhor tomou um homem no meio de uma congregação, tá? E o nome desse homem era Jaaziel, e ele diz para que eles quem? Todo o Judá, tá? Todo o Judá, nós vamos contextualizar para os amados, toda Jerusalém, Judá, e o rei que estava reinando na ocasião, o rei Josafá, não temessem que aquela guerra era do Senhor. Eles deveriam apenas glorificar. Então, dito isto, sobre este reinado de Josafá, Josafá foi um rei do reino de Judá, do sul. Aqui os reinos estavam divididos. Os irmãos lembram que depois de Salomão houve uma divisão. 10 tribos foram para o norte, chamado Reino do Norte, ou somente Israel, e a parte do sul ficou conhecida como Reino de Judá, que tinham 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino de Judá. Então, o reino de Israel, do norte, era um reino muito rebelde, onde estavam as 10 tribos, né? Eles praticavam um culto completamente contrário ao que o Senhor determinara nas suas leis, o reino do norte. Desde o primeiro rei, depois de Salomão, né, quando foi para o norte, o rei Jeroboão, eles faziam altares estranhos, qualquer pessoa era ministro, não precisava ser levita, tá? Fizeram bezerros também, no norte. No sul, a coisa já era um pouco mais diferente, Judá. Então esse rei Josafá, ele é considerado um bom rei, um muito bom rei.
um rei abençoado, né? Também como foi o pai dele, Asa, embora todos cometem algum deslize, ele morreu enfermo dos pés, né? Esse rei Asa, mas era um bom rei, e a Bíblia vai descrever aqui em 4 capítulos, né? Então é bem interessante, 17, 18, 19, 20, e o primeiro versículo, inclusive, do 21, sobre esse rei Josafá. Então era um rei, ele reinou 25 anos em Jerusalém, tá? Um bom rei, um homem que o Senhor o abençoava, ele buscava as coisas do Senhor. Mas o Senhor sempre tem muito a ensinar, tanto ali ao povo como à igreja nos dias de hoje, com as vidas dos personagens do passado. E se a gente for a partir do capítulo 17, nós não vamos ler todos os 4 capítulos, óbvio, mas apenas para dar uma ideia, o capítulo 17 é um capítulo em que o rei ele vai, vamos dizer assim, se importar com a instrução do povo. Primeira coisa que o rei, quando ele assume, quer fazer, é que a lei do Senhor vá a todas as cidades do reino do sul de Judá, para que a lei do Senhor seja ensinada, ou seja, a palavra de Deus seja ensinada a todo o povo. Essa era a preocupação do rei. O rei assumiu, falou, a palavra do Senhor tem que ser lida e ensinada a todas as cidades, né, de Judá. Então ele começa dizendo, por exemplo, no 17, Josafá, seu filho do rei Asa, né, reinou em seu lugar, fortificou-se contra Israel, que era o reino do norte, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Interessante, primeiros caminhos de Davi, deve ser antes do problema com Batseba. E não buscou a Baalins, a deuses estranhos. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, que era lá no norte. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. Amém? Então, deu para ver quem era o Josafá? No primeiro momento aqui, um rei, né, que buscou andar principalmente na parte A da vida de Davi, né, na primeira parte da vida do rei Davi. E ele separa uns homens, levitas e sacerdotes, para ensinarem a lei do Senhor em todo o Judá. E aí, eu vou pedir para o Igor projetar o 17:10. O que aconteceu quando o interesse foi focar na palavra de Deus? Serve para nós, igreja. 17:10. Vamos ver o que acontece. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá e não guerrearam contra Josafá. Sabe por que não guerrearam? Porque ele mandou ler a lei em todas as cidades. O pessoal ficou com medo. Filisteu, Moabita, Amonita. Por quê? A ignorância que é o problema, né? Meu povo perece, falta conhecimento. Quando o povo tem conhecimento da palavra de Deus, você tem uma arma chamada espada do Espírito. Ninguém chega perto assim, não. Vai te fazer mal assim, não. O temor do Senhor, se você colocar no versículo seguinte, Igor, 11, olha quem estava dando presente para Israel. No 11, 17:11. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, prata como tributo, também os árabes, em algumas versões, os arábios, lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. O pessoal começou a tremer. Peraí, a cidade, todo mundo de Judá conhece a palavra de Deus e os feitos.
Então veio o temor do Senhor. A mesma coisa, amados, vai acontecer, como eu falei, nós não vamos ler os capítulos, eu vou pensar para os amados o que é que o Senhor quer para que a gente tenha em mente, tá? Se for no 20 e 29, vamos lá no 20 e 29. Falei tudo isso falando sobre Josafá, hein? Sobre o reinado, né? O período de Josafá. 20 e 29, olha o que diz. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Os irmãos estão observando? Aqui foi em outra situação. Foi uma guerra, em que essa guerra aqui que o Senhor disse, a peleja é comigo. Quando o povo soube o que o Senhor pelejou por eles, ficou todo mundo com medo. Porque o Senhor era com eles. Mas o que será que aconteceu para o Senhor pelejar com eles, né? Nós vamos chegar lá ainda, amados. Nós vamos chegar lá ainda. Quando é que o Senhor peleja por nós, né? Então, o primeiro passo, amados, instruir. Instrução. É bom para os dois, para quem instrui e para quem é instruído. É bênção. Mas, queridos, nem tudo, né? Como falam, nem tudo são flores, é isso? Um ditado é isso? Não, então um negócio assim, nem tudo são rosas. Nem tudo que reluz é ouro, tem essas coisas. Quando chega no 18, eu não vou nem precisar explicar, o 18:1 vocês já vão entender. Coloca aí, Igor, 18:1. Olha aqui. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, ok? Deus era com ele, né? Agora olha o que ele fez. E aparentou-se com quem? Acabe. Meus amados, aparentou-se com um cidadão chamado Acabe. Tá? Vai ficar muito o negócio de manusear a Bíblia, mas é assim mesmo. Aparentou-se com Acabe, tá? Ele aparentou-se com Acabe. O que os irmãos acham? Que o Senhor gostou ou não? A palavra de Deus diz, amados, que Acabe era reino do norte. Ele fez pior do que todos os reis que foram antes dele em Israel. Jeroboão já era um estrago. Acabe conseguiu superar. Acabe conseguiu superar. A gente tem que ter atenção, irmão, porque às vezes Deus é conosco, está tudo em paz, mas é da natureza humana ficar irrequieto. O homem não fica quieto. Vamos procurar problema, né? Toca aí Jó 14:1. Igor, Jó mudou tudo, hein? Jó 14:1. Olha o que Jó diz. Isso é normal, né? Jó 14:1 é o que acontece com todo mundo, né? O homem nascido de mulher, tem alguém aqui que não nasceu de mulher? Não, né? Então está todo mundo incluído. É de poucos dias e farto de... Ele não fica quieto, mas de jeito nenhum. É farto de inquietação. É farto de inquietação. Parece que estar bom todo dia não serve para o homem. Maná, não falta nunca. O pastor falou, acho que quinta-feira, as sandálias no deserto, né? Caminharam, nunca envelheceu. Foi quinta, no culto daqui? Foi. Eu acho que tinha gente ali querendo jogar a sandália fora, eu quero outra, né? Para aquela caminhada não precisava, era aquilo que você precisa. O maná ia cessar um dia, quando a gente viu, o maná cessou quando entrou na terra. Mas 40 anos era aquele alimento que o Senhor falou, é aquele que sustenta. Qualquer outro, se ele substituir, dá problema. Quando eles pedem carne, não sei porque, a carne está na boca, começa a... Ele vai se aliar com um cidadão chamado Acabe. Terrível, perseguidor do profeta Elias, perseguidor de todos os profetas de Deus. Mas o Josafá era um servo do Senhor. Mas aconteceu dele subir e aparentou-se com Acabe, fez uma aliança. E passado alguns anos, o Acabe fez um convite lá para ele. Olha, tem uma cidade chamada Ramote Gileade, que era da nossa
pertencia a nós, mas foi tomada pelos sírios. Você não quer subir com a gente para guerrear, não, contra os sírios? Então, por enquanto, Deus está quietinho, hein? Deus está só observando. A gente pode ficar no lugar, sabe de quem? Do Josafá. Todos nós somos um Josafá cristão aqui. Cheio de bênção, tal. Agora está tudo fluindo bem. Aí não sei por que a gente vai se reunir ou vai ter intimidade com uma pessoa que não gosta do Senhor, porque Acabe não gostava de Deus, não gostava de Deus. Ele enxotava os profetas da parte do Senhor. Os profetas que conseguiram sobreviver era o serviçal dele, Obadias, que sustentou com pão e água em cavernas. Ele queria matar tudo que era parte. Casou com Jezabel, filha de Etbaal, dos Sidônios. Não é? Construiu tudo que é alto, que é coisa errada. E, meus amados, o Josafá era prudente. O Josafá estava acostumado com as coisas corretas de lidar com o Senhor. Parece até um pouquinho da EBD, da forma da conduta cristã. Josafá faz assim, olha, o Acabe, antes da gente ir, não é melhor a gente consultar o Senhor sobre essa coisa, né? Sobre esse ato de consultar o Senhor. Eu conversei com o pastor Cleiton no privado essa semana, a gente trocando umas ideias, né? Como o crente tem que conversar com o Senhor antes de tomar atitudes. Não, né, se você vai comprar marca A ou B de pasta de dente. Não é isso que você vai perguntar ao Senhor. E tem gente que, né, pergunta isso ao Senhor, mas na hora de se mudar não pergunta, na hora de coisas, trabalho, cidade, emprego, vida, as coisas relevantes não pergunta. Pergunta se compra escova A ou escova B, pasta B. E aí ele falou, não, tem aqui. Aí chegaram lá 400 profetas. Isso até parece que lembra lá Elias no Monte Carmelo, né? 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Tudo profetizando a mesma coisa. Claro que não é de Deus, né? Tinha um jornalista, dramaturgo e escritor dos anos 50 que dizia assim, toda unanimidade é burra. Já morreu, né? Muito tempo. Por sinal, era pernambucano. Veio para o Rio muito novo. Dizia, toda unanimidade é burra. Aí todo mundo falando a mesma coisa. Pode subir, meu rei. O Senhor deu isso para Acabe. O rei que não queria saber do Senhor, e o Senhor está de olho no Acabe que está destruindo as coisas do Senhor. Aí Josafá, quando viu aquilo, falou, olha, não tem nenhum profeta do Senhor aí não. Ele percebeu que não é muita unanimidade. Eu estou vendo que não tem seriedade aí, que tem um monte de gente dizendo que agrade a você. É o famoso pregador que prega o que você quer ouvir, né? Junta todo mundo e prega o que você quer ouvir. Eu estou com vontade disso. Olha, assim diz o Senhor, é isso mesmo. Tem uns 400 dizendo isso. E o Josafá, como eu falei, o homem de Deus, não tem um profeta. Não, tem um aí, mas ele só prega coisa ruim contra mim. Falou a mesma coisa para Elias também, né? Acabe, o nome do profeta, Micaías. Aí, o mensageiro vai chamar Micaías. Eles mandam o mensageiro chamar Micaías. E o mensageiro vai lá com medo e diz, profeta, fala o que o rei quer ouvir, pelo amor de Deus. Pode sobrar para mim alguma coisa. E o Micaías diz, olha, vive o Senhor, meu amado. O que o Deus disser para mim é o que eu vou falar. Eu vou falar o que o profeta quer ouvir, né? Mas quando o Micaías chegou lá, por isso que eu estou falando, não precisa passar versículo. A gente está vendo aqui a vida de Josafá e um resumo da vida dele, trazendo para a nossa vida cristã, principalmente em função do que a gente viu aqui na EBD, né? O exemplo de Cristo. E tem textos que a gente vai ainda lá em Coríntios, para dar uma olhada na parte final da pregação. Micaías, quando chegou lá, viu, aí ele olhou, ele falou o que ele queria, pode subir, meu. Aí o Acabe falou para Josafá, não falei que ele sempre me provoca? Que o Acabe sabia que o profeta estava fazendo ironia com ele. E o profeta fala a verdade, olha, eu tive sim uma visão, eu vi todas as ovelhas dispersas como quem não tem pastor.
O que ele está dizendo? Acabe não comanda nada. O povo está perdido porque o Senhor não governa nada. O Senhor, Deus, quer falar com você por meio dos profetas para que você governe de maneira agradável a Ele e preste um culto aceitável. Você não ouve, eu vi um monte de ovelha dispersa. Eu vi um monte de ovelha dispersa. E ele também tem uma visão muito parecida com Isaías, né? Ele viu o trono do Senhor, aquelas coisas todas. E o que é que o rei Acabe vai dizer? Eu não te falei, que ele fala sempre contra mim, eu não te falei. Resultado, amados, para a gente não entrar, não é o objetivo, não é ler versículo por versículo. Essa subida, essa aliança do Josafá com uma pessoa que Deus, que se diz inimiga mesmo de Deus, ele não foi lá para evangelizar. Ele não foi lá para falar do amor dele, ele foi lá se unir com alguém que é terrível contra o Senhor, que mata os profetas. No final das contas, o Micaías ainda foi ferido no queixo. Ninguém sabe se foi um soco ou com chifre, porque existia um tal de um outro cidadão lá, deixa eu ver se eu acho o nome dele, Zedequias, que fez chifre de ferro. Eu tenho para mim que ele foi uma chifrada de ferro no queixo do tadinho do Micaías. Sabe o que é que o Acabe disse? Olha, prende esse camarada aí, põe no 26, Igor, por favor, 18, 26. Olha qual foi a sentença que o Acabe deu para o profeta Micaías, que falou a verdade, que disse: ouvi Israel, 18, 26. E direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. O que Acabe fez com Micaías. Acabe era presunçoso? Totalmente. Volte em paz. Quem disse que ele ia voltar? Quem disse que ele ia voltar? Agora, o que é que sobrou para o profeta? Pão de angústia e água de angústia. Porque falou a verdade. Eu vi o povo disperso. E também eu vi o céu aberto, o Senhor no seu trono, e anjos à sua direita e à sua esquerda. O profeta, a Bíblia nem conta se ele saiu. Mas os historiadores dizem que sim. Porque Acabe nem voltou, né? Então, pelo menos o próximo rei falou: tira esse profeta da cadeia, acho que sobe alguma coisa para mim aqui. Embora não tenha sido gente boa também não, o sucessor. Mas ele ficou comendo pão de angústias e água. Do que é que nós estamos vendo, amado? Um homem abençoado por Deus, um homem que tem prazer na instrução do Senhor e que todo o povo seja instruído nas coisas do Senhor, tendo aliança com o inimigo de Deus, com gente que não quer fazer as coisas do Senhor. Aliança não é que você não possa conversar, parar para evangelizar, mas se assentar na roda dos escarnecedores, não. A gente lembra do Salmo 1. Daqui a pouco ele está lá. Está um rei que é abençoado. O que você está fazendo? Né? Já, porque foram anos. A palavra fala em anos. Né? Não precisa dizer aqui, ele fez uma aliança e ao cabo de alguns anos, ou seja, o Senhor estava esperando ver se ele se tocava né? Dizia, não é bom que eu continue esse relacionamento com esse rei tão mau. Vou voltar para Jerusalém. Primeiro ponto. Você botou um profeta, um homem de Deus, para passar por angústia. Então, amados, muitas vezes um erro nosso como cristão tem rebatimento. Hein? Lembre-se, nós somos corpo. Pedrinha que cair no dedo midinho vai dar dor de cabeça. Dói no corpo. O segundo ponto, amados, ainda no próprio capítulo 18. O rei Josafá só não morreu porque Deus entrou com intervenção. Porque o rei dos sírios, sabe o que é que o rei dos sírios disse? Juntou o exército, porque eles queriam tomar Ramote e Gileade de volta. Era da tribo de Gade. Era dentro do repartimento das terras, ficava ali no território de Gade, perto do rio Jordão. Né?
Eles queriam tomar. O rei da Síria disse assim: olha, meus combatentes, eu não estou muito preocupado em soldado com soldado, eu só quero a cabeça do rei. Eu só quero o rei. Os dois eram rei. Então, quando eles viram um homem majestoso como rei, pensaram que era Acabe, só que era Josafá. Muitas vezes nos colocamos em aventuras que a gente beira a morte. Se não fosse a mão do Senhor, a gente já teria morrido. Josafá clamou e o Senhor o ajudou e Deus os desviou dele. Os homens que estavam com arco, flecha para matar o rei, pensando que era Acabe. E aí um outro homem qualquer, na sua simplicidade, matou o Acabe, né? E o profeta Micaías falou: você não vai voltar, mais na frente, que a gente não... Né? Mas antes disso, ele ficou preso lá, água de angústia e pão de angústia. Por causa de uma aliança, você é abençoado por Deus, por estar fazendo a vontade do Senhor. Não é que não tenha lutas tem. Todo mundo estava trabalhando, não era ociosidade, mas trabalhando para o reino. Trabalhando para as coisas do Senhor. Não era ociosidade, não confunda não ter guerra com ociosidade. É só ver o tempo de Salomão. O tempo de Salomão trabalha, dureza, amado. É só ver quando o Salomão morre que vai falar com os filhos. O teu pai não era fácil não, hein? A gente trabalhava aqui, mas tinha paz. Ninguém fazia guerra. Prosperava, mas trabalhava. E o Senhor livra da morte. Então a gente já está vendo aqui duas consequências. O Micaías na prisão, no sofrimento, comendo pão de angústia e tomando água de angústia. O rei passou por um fio a vida dele. Ele só não morreu porque ele clamou ao Senhor, o Senhor desviou os homens. Aí chega no capítulo 19, Igor, pode colocar o versículo 2, entra um outro profeta em ação, tal de Jeú. E tem muito profeta na Bíblia pouco conhecido, que não tem livro. Então. Esse Jeú, ele era profeta e cronista, ele escreve sobre a vida dos reis, tá? Também, esse Jeú aqui. 19:2, olha a coisa interessante. E Jeú, filho de Anani, o vidente, tá? Assim também já em Samuel já se falava disso, naquele tempo se chamava de vidente o profeta, saiu ao encontro do rei Josafá, tá? Em algumas versões está só Josafá, é o meu caso, não tem o Jeó, mas é nome próprio, tá? E lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Isso é mais ou menos o seguinte, amados. Isso é mais ou menos aqui trazendo para a vida real nossa. Ô querido, não tinha ninguém melhor para você convidar para jantar na tua casa, não? Tinha que ser esse camarada. Você sabe quem ele é? É mais ou menos assim. Porque era conhecido. Não é? Ou o contrário. Não tinha outro lugar para você ir jantar, não? Tem tanta gente que quer conversar com você, tem que ser na casa dele. O que o profeta está dizendo em suma é isso. Meu querido, Deus está perguntando para você se não tinha uma amizadezinha melhor para você fazer, não. Tinha que ser Acabe. Matador de profeta, perseguidor, destruidor das coisas sagradas do Senhor. Traz para nossas vidas, queridos. Traz para a tua realidade. Às vezes, consequências vêm por decisões erradas suas, mesmo Deus te abençoando. Você que cria os problemas. Deus livra um, livra dois. Não é? Queira Deus que não aconteça como Saul, né? Insistiu tanto, foi parar na pitonice e depois morreu. E ainda arrastou o filho, porque Jonatas morreu naquela peleja. Amigão de Davi. Jonatas morre na mesma peleja de Saul. Né? Jonatas, que tanto ajudou o rei Davi. O que ele está dizendo é isso. Meu querido, não tem algo melhor, não. Não tem um filme melhor para você ver, não. Não é?
Só tem esse filme aí, o pessoal sem cabeça, andando na rua. Não tem uma coisa melhor, não? É você se juntar, se unir, ou praticar coisas extremamente desagradáveis ao Senhor. Por isso que ele diz, virá sobre ti a ira de Deus. Por isso, nós fomos para aquele trecho da nossa leitura. Por isso que veio guerra. Por isso que veio aquela guerra, que o profeta Gesiel, o homem lá, tomou o Espírito do Senhor, foi sobre ele e disse, olha, o Senhor está dizendo que a guerra é dele. Mas sabe por que o Senhor falou que a guerra é dele, né? Por quê? Porque o Senhor levantou os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e ainda teve um pessoal da Síria para fazer guerra contra Judá. O Senhor não falou pela boca do profeta que viria a ira do Senhor? Se acendeu? Porque ele fez isso? E durou anos. Veio um monte de gente. Só que aí ele usou a arma do choro e da humilhação. Proclamou jejum. Chamou todo mundo. Estamos errados. Reconheça o erro, querido. Cada um de nós temos que parar, olhar para nós e dizer, Senhor, erramos. Erramos. Ele apregoou um jejum em todo o Judá. Não foi Jerusalém, não. Todo mundo vai jejuar. Os inimigos estão vindo contra a gente, conforme o profeta Jeú falou. E a culpa é minha, do rei. Vamos jejuar, buscar do Senhor clemência. Ele faz uma oração linda. Ele vai fazer uma oração linda. Ele jejua e ele vai orar. Senhor, Deus dos nossos pais, em ti há força e poder, não há quem possa resistir. Deus, lembra da aliança com Abraão, teu amigo para sempre. É citado aqui. Ele lembra disso. Ele remete para isso. Lembra da aliança que fizeste com Abraão, teu amigo para sempre. Porque Deus fala ocultaria eu alguma coisa a Abraão, meu amigo, antes que aconteça? Lembra, Senhor, lembra. E ele começa a orar. Agora, pois, Senhor, os filhos de Amon, Moabe, da montanha de Seir. Aí começa aquele jogo, até a hora em que o Senhor fala. Aí vem o Espírito do Senhor sobre o texto que a gente leu. A guerra é minha. Ouvi o pranto, o choro de vocês. Você vê que Deus não é essa vingança para aqueles que se... Ele toma vingança, mas ele sempre espera o arrependimento. Ele é longânimo, amado. É sempre o arrependimento vem para que a gente volte aos trilhos, a depender do Senhor. A nos ocuparmos com as coisas do Senhor, porque nós não somos do mundo. Se nós somos de Deus, o assunto principal da gente é o reino de Deus. É outro reino. É outro reino. É como Jesus, quando foi perguntado por Pilatos, não responde nada. Lá em João, meu reino não é deste mundo. Né? Ele vai falar claro para Pilatos. Não tem nada a ver. Não é? Meu reino não é daqui não, o Pilatos. E aqui, amados, a palavra de Deus vai falar no versículo 17 do capítulo 20, Igor. Pode colocar que são dois versículos bem interessantes da bênção que é quando nós nos arrependemos e confiamos no Senhor. O Senhor disse que iria pelejar por nós. O que Josafá mandou foi só louvar. Já vai agradecendo a vitória do Senhor. Fé. O Senhor disse que ia lutar por nós, então louva. Já agradece, já glorifica a Deus pela vitória. Já glorifica a Deus. Então ele diz no 17, 20 e 17. No 20 e 17. Olha o que ele vai dizer. Olha aqui, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Em algumas versões, como a minha está, ficais de pé. Tá? Está em pé. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então aqui a gente tem que se apropriar do que o Senhor está dizendo. Não temer. Não temer. Tem que ser como Caleb. O Senhor não disse que ia dar a terra prometida para eles? Ele falou, eu vou. O problema não é meu, entre aspas. O problema é do Senhor. Não foi ele que disse que ia dar? O que é que eu tenho que fazer? Crer. Não temer e ter fé. Ele disse que ia dar a terra.
Ele não disse para eu se virar, vai, soltou no deserto, se vira. Não. Ele falou, confia em mim. Confia em mim. Eu vou colocar vocês lá dentro. Então, quem tem fé, vai entrar. A fé é a nossa vitória, que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. Está em João, 1 João 5,4, se eu não me engano. Capítulo 5, versículo 4. 1 João. A fé é a vitória que vence o mundo. E a fé em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é uma fé, sorte, fezinha, força de pensamento. A fé que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou. Nós tocamos nele, né? Como João diz, lá no 1º capítulo. Nós comemos com ele, tocamos nele, vimos ele, todas as coisas. E o versículo 20, por favor, desse mesmo capítulo. 20 e 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Aqui é o pessoal de Judá, tá? E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha o que a gente tem que fazer, queridos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. O que é que a gente faz para ficar seguro? Crer no Senhor o tempo todo. Não vacile na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, né? 11:6. Sem fé é impossível. Todos que venceram, está lá no decálogo da fé, ele está dando exemplo daqueles que nunca vacilaram na fé. São homens firmes na fé, a qualquer que seja a circunstância. Alguns morreram cerrados, outros venceram, né? Nem todo mundo teve um final feliz não, mas ninguém arredou o pé da fé. Todos estavam vendo a cidade, o além. Crede no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que não está falando de prosperidade material. Sereis bem-sucedido naquilo que é falado por aqueles que estão com a palavra do Senhor. Amém? Você tem que ver se é a palavra do Senhor. Tá? Cuidado com os falsos profetas que ele inventam o que não está na palavra do Senhor. Aí a coisa é diferente. Né? Os falsos profetas ficam inventando coisas que não estão na palavra do Senhor, você fica esperando a vida inteira, depois entra numa série de problemas de saúde, com base em falsas profecias. Agora aqui não. Crê em Deus, segurança. Crê na palavra que é falada, será bem sucedido. Né? Amados, não precisou nem de guerra. O povo, houve uma confusão entre esses exércitos, eles brigaram entre si, e quando os homens chegaram lá, só tinha corpo estendido no chão morto. Eles brigaram lá, montanha de Seir, aquele povo todo, só tinha corpo morto, jazia em terra, nenhum escapou. Então a palavra do rei foi confiada na profecia do que veio da parte do Senhor para o Gesiel. Essa peleja não é de vocês, é do Senhor. Creiam somente. Agora, a guerra existiu por quê? Tudo começou com uma aliança com Acabe. Vocês viram as consequências quando você vai se aliar com coisas que não são da parte do Senhor. Se aliar, são anos. O Senhor está esperando uma mudança. Volta, filho meu, para os braços meus. Né? Tem um hino aí antigo que fala assim: volta, filho meu, para os braços meus. O filho está em outros braços? Quem é esse aí que está te abraçando? Por fim, queridos, o homem irrequieto, né? Ser humano, a palavra diz que Josafá. Aí a gente leu aquele texto novamente, o Igor, por gentileza, o versículo 29 do próprio 20. A gente até já projetou, só para ver. Como é que começou o reinado, né, do Josafá? Com todos os povos, 20 e 29, com todos os povos temendo, lembra? Por quê? Porque a lei do Senhor foi instruída em todas as cidades. Agora veio a ira de Deus por causa do Acabe, mas o povo jejuou, orou, se humilhou, clamou até Deus responder, e Deus deu a vitória. O que é que aconteceu de novo? Veio o temor de Deus sobre todos os reinos. Olha, muitas coisas não acontecem com nós, a gente não sabe, porque tememos ao Senhor. Você está andando na rua assim, está cheio de lobo, mas
não tem autorização de Deus para tocar em você. Não tem. Não tem, irmão. Não tem. Não tem. Agora, o homem também, para a gente concluir, o que aconteceu com Josafá, a gente já está indo para o final, versículo 35 do capítulo 20. A gente vai ler o 35, 36 e 37. Olha como o homem deixa de ser quieto, né? Você vê, veio o temor de Deus, ou seja, paz de novo para a cidade. Aí muita paz, muito trabalho, muito louvor, tá tudo ali, mas tudo com o Senhor, o Senhor dando ali a prosperidade ao povo. Aí vamos ver o que aconteceu a partir do 35 do capítulo 20. Já está aqui, ó, vamos ler junto. Né? Junto que eu falo, acompanhar a leitura. Porém, depois disto, depois de toda essa bênção, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias. Esse cidadão aqui é filho de Acabe, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Então você está vendo uma pessoa abençoada por Deus, mas o ser humano, ele não fica quieto. Com impiedade. Olha o que acontece. E aliou-se com ele para fazerem o quê? Navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Olha, irmão, construção de navio é coisa cara, hein? Navio é imagina hoje em dia que eles leva anos construindo ali, eles construíram vários navios, certamente uma aliança comercial, aí já não foi mais uma aliança nem tanto comercial, não é? Mas o Senhor já tinha dado o recado para ele antes, né? Olha, eu não gosto desse tipo de aliança com os meus servos, não é? O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Não é isso? Ele tem ciúmes, amado. Igual um casal. Tem ciúme de nós. Ele vai entregar a noiva para o noivo. Ele está preparando a noiva para entregar a ataviada para o filho. Fizeram os navios ficaram prontos. Não está no estaleiro, mas já está tudo pronto. Olha o que acontece. Segue o 37. Porém, outro profeta, Eliezer, em algumas versões, como a minha, está Eliezer, mas saiu de menos, tá? Filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com a casia do Senhor, despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Pequeno prejuízo, né? Pequeno prejuízo. Pequeno prejuízo. Não foi que os navios foram mal feitos, não, mano. Foi tudo bem feito. Por que que deu errado? Meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Os navios, melhores engenheiros, Senhor, o melhor estaleiro do mundo. Rota do petróleo, rota daquilo, quebrou tudo a fundo, foi a pique. Por que foi a pique? Foi o Senhor mandou. Eu não mandei você se aliar com Acasias, rapaz. Camarada ímpio, maligno, que não faz a minha vontade. Amados, não estão brigando com ninguém não, desculpa, tá? Eu estou no meio, sou um Josafá também. Já aconteceu comigo também, tá? E agora a gente já está mais velho, né? Acontece com todo mundo. Aqui é o exemplo bíblico. Paulo fala isso para os coríntios, que as coisas do Antigo Testamento, elas servem, né? Carlos já falava dos princípios que a gente observa nas coisas. Então os irmãos observam o prejuízo, a sorte que era o rei, entre aspas, né? Porque se é um aventureiro que pega emprestado para pagar com lucro do que ainda vai acontecer, aí acontece o que Tiago fala. Vamos para aquela cidade, né? Negociemos 1 ano por lá e voltemos com lucro. Ele fala, toda presunção como essa é diabólica. Porque não sabeis nada do dia de amanhã. Eu quero saber como é que você vai pagar o banco agora, que você pegou tanto emprestado para uma empreitada que você não sabe nem que você está respirando amanhã. Querido, segundo Coríntios 6, a gente já está indo para o final. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. (verso 6:11 ao 7:1). Tá? Nós vamos ler do 6:11 ao 7:1. Tá? Eu sei que não vai dar para passar porque são muitos versículos.
Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, nova aliança, que não tem mais nada a ver com reis, né? Agora a gente já tem um rei, é o rei Jesus. Agora é o rei Jesus. Então tem um rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores e revelador dos mistérios. Está lá em Daniel. Né? Toda vez que aqueles reis de lá quebravam a cara, vinham para Daniel, oh, teu Deus, eu vou baixar um decreto. Eles quebravam a cara com Daniel, né? Então, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo está falando sobre reciprocidade no amor. Abre o teu coração. Nós, né, aqueles que escrevem, né, porque foi o Paulo e Timóteo que escrevem para eles. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Alguma coisa parecida com o que Josafá fez com Acasias e com Acabe? Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Isso é para os cristãos, hein? Carta para cristão. Que você pode dizer, ele pregou o Velho Testamento, aquele era daquele tempo. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós somos o templo de Deus, o Espírito Santo de nós. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Presta atenção, olha o que Deus disse. Nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Olha a promessa que Deus dá para nós como filhos. Nós somos os Josafá, irmãos. Estamos no temor do Senhor, o Senhor está nos abençoando. O Senhor está dando a oportunidade. Sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis nisso não. E aí sim, vai se cumprir com propriedade. Eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos. Vai ficar patente. Você vai ver com clareza Deus sendo o teu pai e Ele olhando para você como filho. Vai ficar patente, amados. Vai ficar patente. Para a gente terminar, vamos ficar de pé. 1 Coríntios 15, 58. Pode projetar, Igor. 1 Coríntios 15, 58. É o último versículo. Né? Talvez até seja o título da mensagem, a gente não sabe. Isso aqui, né? Sede firmes e constantes. Talvez seja até esse o título da mensagem. Com base com o que Josafá fez. Olha só. Olha o que Paulo diz, terminando de falar sobre a ressurreição de Cristo, que nós também seremos ressuscitados e que nós nos encontraremos com o Senhor. Ele tinha acabado de falar sobre tudo isso no capítulo, não só sobre isso, né, mas principalmente na parte final do capítulo 15, ele dá um foco sobre, ante a última trombeta, tal, nos reuniremos com o Senhor. Tal. Portanto, sabendo de todas essas promessas do Senhor, crede no Senhor e estareis seguros. Ouvi as profecias ou os seus profetas, os anunciadores da palavra, e prosperareis. Sereis bem-sucedido. Vai para o céu. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aqui é que está o segredo. Sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não tem ociosidade. Não há motivo para, não estou sem fazer nada, vou buscar aqui o ímpio. Vou fazer uma aliança com o ímpio. Vou uma empreitada aqui bacana, aqui com um negócio que eu sei que vai dar certo, cheio de ímpio. Tem um happy hour depois, tal. Vai quebrar tudo. Mas não é porque foi mal feito, não. É porque a mão do Senhor vai fazer isso. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, o nosso prêmio, amado, nossa coroa, nosso galardão está com Deus, está guardado. Não é nada aqui na terra, não. Aqui na terra o Senhor dá, fica tranquilo. Ninguém está passando fome,
Todo mundo tem pão com manteiga, tem feijãozinho com arroz, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos. Está vendo os lírios? Toda a sua glória. Nem Salomão se vestiu como eles. E os pássaros? No semeio, você já viu o pássaro fazendo canaleta para semear, não sei o quê. Não tem nada disso. E a palavra diz que Deus alimenta a todos. Amém, amados? Essa palavra que o Senhor tem para nós hoje, que possamos ser firmes e constantes. Não é cobrança para ninguém, não é nada de cobrança, não. É a palavra de Deus. Ele não está lá medindo, não tem métrica. Você veio hoje, você não veio amanhã. Não. Firmes e constantes na fé. A nossa fé é a nossa vitória. Isso vai, não é? O povo caminhava no deserto, não estava todo mundo um ao lado do outro, né? Era um grupo. O grande problema é o pessoal da rabeira. Os amalequitas pegaram o pessoal da rabeira. Isso aí é outra pregação, né? Isso é outra pregação. Não, eu começo a me empolgar, vou pregar a Bíblia toda aqui. Mas vai todo mundo na caminhada, com fé, todo mundo vai entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E todo mundo vai entrar renovado, uma nova criatura. Por isso que eu falei para vocês, por que a geração velha morre e só a nova entra? Porque todos nós somos transformados, o velho homem morre e vai entrar o novo homem. Hein? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Senhor, nos abençoa, Senhor, sê conosco, derrama do Teu Espírito mais e mais sobre as nossas vidas, para que possamos ser firmes e constantes, mesmo em meios a qualquer tribulação, angústia, conforme Teu apóstolo Paulo já tinha falado, isso não nos separará do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Sê conosco, nos dá forças, ó Deus, sê com cada um de nós. Ó Deus, abençoa também nossos lares neste domingo, Senhor, o final de dia, a semana seja uma semana também abençoada, ó Deus, nos nossos trabalhos, nos estudos, na saúde. Ó Deus, nós confiamos em Ti, porque a confiança em Ti é segurança, Senhor. Leva aos nossos lares em segurança. Somos gratos por tudo que já fizestes e pelo que hás de fazer, Senhor. E em Teu nome, nesta hora, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus aqui presente, ó Deus, que nos acompanham e espalhados sobre a face da terra, e toda a igreja diz amém. Amém, amados, a paz do Senhor Jesus.